Você sonhou com facas? Eu tenho uma playlist de nomes Sonhos com Facas. Ali eu tenho muitos vídeos que falam de sonhos com faca, facão, punhal, faquinha de mesa, faquinha de serra, etc. E teve o eu sempre falo nos meus vídeos que quem tem uma faca na mão em sonho tem poder. Qualquer objeto pontiagudo que a pessoa tenha na mão representa poder na vida desperta. E tem um internauta que postou a seguinte pergunta: qual é o nome desse poder? Se eu falo que uma pessoa que tem uma faca, seja pequena ou grande, na mão, ou seja uma espada, ou seja um facão, se essa pessoa, o que ela tem é poder, isso é enunciado de poder na vida desperta, então quando eu falo de poder, veja bem, o poder ele pode advir de várias fontes, como por exemplo, uma pessoa pode ir num centro espírita e ser empoderado. Uma pessoa pode fazer uma oração e se tornar empoderado. Uma pessoa pode conhecer alguém influente e poderoso e se tornar também poderoso em virtude da amizade com aquela pessoa. Então a questão do poder, ela é muito relativa, não dá para nomear especificamente, tá? Mas você precisa entender que se você vê uma pessoa com a faca na mão no seu sonho, você precisa delimitar-se com aquela pessoa e entender que o poder daquela pessoa lá pode ser muito maior do que o seu, tá? E daí pode não acabar bem se você não observar isso aí. Então, esse nome não existe, é poder. Agora, que tipo de poder? Né? Até porque o ser humano ele é muito complexo. Então, não tem como nomear um tipo de poder ali, enunciado por faca em sonho. Tá? Mas seria prudente você respeitar alguém na vida desperta, alguém que você viu lá em sonho, com uma faca na mão. Agora, quando você tem objetos pontiagudos na mão, canivete, faca, etc., espada, então você está empoderado. O poder é uma coisa, e o poder, aquele que traz dharma para a pessoa, é outra coisa. A pessoa pode ter o poder dharma, que é um poder salutar, produtivo, construtivo, que agrega valor à existência da pessoa aqui na terceira dimensão, aqui no planeta Terra. E a pessoa também pode ter um poder kármico, que é um poder que ele ganha, mas ele não se preocupa muito em saber de onde vem e como vem, mas ele utiliza aquele poder ali, ele se utiliza daquela fonte, ele bebe daquela água para se defender e para resolver os problemas que tem. Mas, no fundo, é um poder que te cobra muito caro demais e faz você patinar. Ao invés de você desencarnar tranquilamente da terceira dimensão aqui do planeta Terra e seguir adiante na escala evolutiva proposta por Cristo, você reencarna, reencarna e reencarna cada vez em condições piores, porque você se utilizou de uma fonte poderosa que cobra um preço muito alto para favorecer você, tá? Então, uma pessoa não deve se preocupar com o nome do poder enunciado por facas em sonho, mas deve sim se preocupar com a fonte do poder, tá? Agora, se você sonhar que outra pessoa tem uma faca na mão, uma espada, um facão ou algo pontiagudo, então você deve delimitar-se tão somente em ser prudente com aquela pessoa, ser cauteloso, porque o poder dela existe. Seja lá qual seja, seja um poder karma, seja um poder dharma. Agora, se você é que está com faca, facão, espada na mão, algo pontiagudo em sonho, então você precisa tão somente ali certificar-se de que a sua fonte de poder
ela é uma fonte que está de acordo com os preceitos estabelecidos pela cristandade, porque Jesus Cristo nos passou a mensagem daquilo que devemos ser e daquilo que não devemos ser. Tá? O poder aqui na terceira dimensão do planeta Terra pode ser adquirido através de magia negra, através de feitiçaria, através de oração em conjunto, em igrejas evangélicas, católicas, igrejas luteranas, etc. Tá? Agora, é necessário observar se você está utilizando os poderes que manipula adequadamente, de forma a não trazer para você dívida kármica. Essa deve ser a preocupação, porque não adianta, é em vão, tornar-se poderoso e respeitado na terceira dimensão no planeta Terra e acabar gerando dívida kármica. Esse é o problema. Aqui embaixo na descrição deste vídeo eu tenho um link que leva você para uma página minha, onde todas as minhas playlists estão em ordem alfabética, o que facilita a sua pesquisa, porque torna a sua busca bem ágil e bem prática. Ali eu tenho também playlists que falam sobre Karma e Dharma. Dê uma olhada para você entender melhor como funciona isso aqui na terceira dimensão, aqui no planeta Terra. Obrigada por o seu like. Se inscreva no meu canal e ative o sininho para me seguir, porque quem me segue, segue bem. E bote um sorriso largo no seu rosto, porque se você chegou ao meu canal é porque vocês são os sonhadores mais amados da Via Láctea, porque o meu trabalho eu faço sempre com muito amor. Então, manter a observância sobre como você está utilizando os poderes que tem, mais se preocupar mais ainda com a fonte do qual você se alimenta, do qual você se empodera, porque existem fontes aí que ajudam a pessoa até um tempo e depois elas provêm que a pessoa se suicide, porque aquelas fontes se alimentam da força vital da pessoa, uma força chamada Chi, tá? Então elas já estão ali associadas à pessoa, e em algum momento a pessoa pode sofrer ali terríveis problemas e ela vai lá e se suicida, porque ela não buscou conhecimento, não buscou verdade, não buscou aumentar o saber sobre tudo, mas preocupou-se tão somente em obter poder. Então é preciso conhecer a fonte de poder da qual você se alimenta. Isso é que é importante. E quando as pessoas se alimentam da fonte de poder errada, elas podem se suicidar. E se suicidar não resolve nada, porque o suicida ele vai ter que passar muito tempo no umbral, que é um lugar de penitência e sofrimento. Tá? Então não adianta, é em vão. O negócio mesmo é fazer tudo direitinho, é buscar agradar o Todo-Poderoso o tempo todo e andar de acordo com a carta de trabalho proposta pelo Mestre Jesus Cristo. Outro jeito não tem. Não que dê certo. Prezado internauta, muita gratidão mesmo por assistir aos meus vídeos. Obrigado.